Bom, pessoal, vamos começar então a aula dessa semana. Nós vamos falar hoje sobre a área da superfície de um cilindro. Tá? Vamos começar uma série agora de estudos sobre os corpos redondos. Vamos entender isso? O que seriam corpos redondos, né? O que eu posso entender sobre corpos redondos? Corpos redondos são figuras geométricas onde ele tem alguma parte dessa figura de forma arredondada. E no nosso universo existe só três tipos, que são os cilindros, né? Aí é a série de variação de cilindro, o cone, né? Também é uma série de variação do cone, e a esfera. Existe também uma série de variação da esfera. Veja aqui alguns exemplos, né? Então a gente tem aqui o globo, que representa uma esfera, essa bolsinha aqui, ó, um cilindro. Temos aqui a taça, né, que tem o formato de um cone, a bola, né, o cone de sinalização. Aqui a gente tem um cilindro, né, que é um papel higiênico, enfim. No nosso dia a dia tem várias figuras, né, vários objetos que relembrem aos corpos redondos, tá? Para a gente começar a entender como se calcula, por exemplo, a área, né, desses corpos redondos, a gente tem que lembrar duas propriedades fundamentais do círculo. Primeiro, o círculo ele tem uma linha imaginária que vai do centro até a borda, que é chamada de raio, né? Essa linha imaginária é chamada de circunferência, circunferência, né? E a parte de dentro é chamada de círculo. Então a gente tem a parte de dentro, é o círculo, e essa linha, que é a borda, é chamada de circunferência. O que a gente tem que lembrar dessas duas coisas? A gente tem que lembrar o seguinte, que quando eu junto dois raios, ó, se eu juntar aqui mais um raio, a junção desses dois raios forma um diâmetro. Então, a diâmetro é a junção de dois raios. E eu tenho que lembrar, então, da área, né, a área do círculo, que é π, lembrando que esse π vale a aproximadamente 3,14, vezes o raio ao quadrado. Então, é assim que calcular a área do círculo. E lembrar do comprimento. Esse Czinho aqui, ó, representa comprimento. Comprimento do quê? Comprimento da circunferência, ou seja, o contorno do círculo. E como é que eu calculo esse comprimento? Eu calculo usando essa formulazinha aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio. Então, se eu lembrar dessas duas formulazinhas aqui, eu consigo resolver os exercícios envolvendo os corpos redondos. Vamos começar então falando sobre o cilindro. Então, existem dois tipos de cilindro, tá? É chamado de cilindro reto. Esse aqui é o cilindro reto. Por quê? Porque o eixo imaginário que passa pelo centro desse cilindro, ele é vertical. E existe também o cilindro oblíquo. 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 O que é esse cilindro oblíquo? Esse cilindro oblíquo é um cilindro que ele é inclinado, ou seja, o eixo imaginário ele tem uma leve inclinação, tá? Então só existem esses dois tipos. E como é que eu consigo formar um cilindro? O cilindro ele é a junção de uma rotação em cima do seu eixo. Então aqui eu tenho um eixo, que é essa linha do meio aqui, ó, essa linha imaginária. Se eu fizer uma rotação com um determinado raio, eu vou ter um cilindro. O que isso significa? Que o cilindro ele vai ter uma base, né, que é um círculo. Ele vai ter uma base em forma de círculo, certo? E o topo desse cilindro vai ser outro círculo perfeito. Então ele vai ter tanto a tampa quanto o fundo, vamos dizer assim, ó, dois círculos perfeitos, tá? Esse eixo é chamado de geratriz do cilindro. Para a gente entender melhor, o cilindro é como se você pegasse um retângulo, uma chapa, tá vendo? E girasse em torno do eixo. Se você gira essa tampa, esse retângulo aqui, ao redor desse eixo, você vai formar um cilindro perfeito, onde você vai ter aqui no topo e na base duas circunferências iguais, tá? O que mais eu preciso saber do cilindro? O cilindro, ele pode ser uma rotação em cima de um retângulo, que é essa figura aqui, ou ele pode ser uma rotação em cima de um quadrado. Se essa rotação for em cima de um quadrado, ó, essa parte de roxo aqui, ó, é um quadrado.
Se essa rotação for feita com um quadrado, a gente fala que esse cilindro é chamado de cilindro equilátero, ou seja, o diâmetro, né? Esse diâmetro aqui, ele vai ser igual à altura do cilindro, certo? Então a gente chama de cilindro equilátero. E o que mais eu preciso saber sobre as secções? Existem duas. Existe a secção transversal e a secção meridiana, tá? Ou meridional. O que significa secção transversal? É um plano imaginário que corta esse cilindro, formando outros dois novos cilindros. Mas eles não cortam de qualquer forma. Eles cortam de forma que essa parte aqui, ó, que é o círculo que ficou do corte, seja um paralelo tanto à tampa quanto à base. Tá? Então, eles são paralelos, eles não têm inclinação. Então, a secção transversal corta o cilindro na horizontal e formando dois novos cilindros com bases iguais. Tá? E tem a secção meridiana ou secção meridional. É quando você corta de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, você corta num plano vertical, que a gente chama de secção meridiana. Esse plano vertical, aí você vai observar, se esse corte, essa secção formar um retângulo, nós estamos falando de um cilindro reto, né? Se essa secção na que você corta, o corte aqui, ó, gera um quadrado, a gente fala que esse cilindro é um cilindro equilátero, onde a diagonal aqui, ó, o diâmetro da base, ele é igual à altura desse cilindro, ok? Então observe aqui, ó, que aqui eu tenho no cilindro, eu vou ter dois raios, eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Por isso que esse corte aqui, ó, ele corresponde a dois raios. E eu tenho uma altura que eu estou chamando de H, tá ok? Vamos ver como é que a gente calcula a área da superfície desse cilindro. Vamos começar primeiro a planificação. Olha, o cilindro, imagina o cilindro que é no formato de sei lá, de uma garrafa, de 1 litro. Quando você abre esse litro, você tem essa parte aqui, ó, ou seja, você tem esse retângulo, né? Esse retângulo. Você tem a altura, que eu chamei de H, tá? E tanto a base, né, como a tampa são círculos perfeitos, tá? Então, como é que calcula a área da superfície de um cilindro? É só eu planificar. Quando eu abrir aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a base e a tampa, dois círculos perfeitos. E como é que calcula a área de círculo? A área do círculo calcula assim, ó, π vezes raio ao quadrado, tá? Então, só aqui, ó, eu vou ter então dois círculos. Então, eu vou ter duas vezes, ó, π vezes o raio ao quadrado. Porque isso aqui, ó, é a fórmula para a área de um círculo. Como eu tenho dois, fica 2πr ao quadrado. E o retângulo? Bom, o retângulo, eu sei que a área do retângulo é assim, ó. A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, lado vezes lado, certo? Mas quem seria essa base? Essa base vai dar 2π raio. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, vamos chamar aqui de ponto A até o ponto B, nada mais é do que o comprimento da circunferência. Seria essa linha aqui, ó, esse contorno esticado, né? Esse contorno aqui se calcula como? Ó, é o comprimento da circunferência, 2π raio. Por isso que no meu retângulo eu vou ter o comprimento como 2π raio, né, vezes a altura. Então, eu posso chamar isso aqui de área lateral. A área lateral vai ser como? A área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura. Isso aqui é área lateral. E eu posso chamar aqui de área da base, ou das bases, né? Quais seriam a área das bases? Dois círculos, esse círculo e esse círculo. Então, eu posso dizer que vai ser 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Por quê? Porque essa formulazinha aqui, ó, é a formulazinha da área, certo? Então, ficaria desse jeito, ó. O que nós chamamos de área lateral é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura, que é a altura do cilindro. A área das bases, ó, bases no plural. Por quê? Porque eu tenho quantas agora? Eu tenho duas bases. Então, eu tenho que multiplicar a área
de um círculo por quanto? Por 2. Por isso que ficou 2πr ao quadrado, certo? Então, a área total é só eu somar as duas coisas. Ó. O que seria a área total? É a área lateral somado com 2 vezes a área da base. Então, vai ser 2πr vezes h, que é a área lateral, mais 2πr ao quadrado, que é a soma das áreas das duas bases. Tá? Aí isso aqui não é necessário fazer e nem isso aqui também não é necessário fazer. Isso aqui é só uma manipulação da fórmula. O certo é que pode deixar dessa fórmula aqui. E o que seria esse π mesmo? O π vale aproximadamente 3,14. Você só vai substituir esse 3,14 se o exercício pedir. Ok? Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Então eu tenho aqui as formulazinhas bonitinha. Então, a formulazinha aqui, ó. Essa aqui. E vamos ver então como seria isso no exemplo. Olha só. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada abaixo? Então, observe esse cilindro. Esse cilindro ele tem uma altura, né? Esse aqui é a altura H, de 19 centímetros. E aqui eu tenho o diâmetro. Diâmetro. O que tem a ver esse diâmetro? O diâmetro, vou colocar assim, ó. O diâmetro D é igual a 2 vezes o raio. Isso significa o quê? Que o raio aqui, ó, é 4. Por quê? Porque é a metade. Tá? O diâmetro é tudo, então o raio é 4. Então, para mim calcular a área desse cilindro, o que eu vou fazer? Primeiro, pensar no círculo. São quantos círculos? Ó? Todo cilindro tem quantos? Tem 2, né? Então, o raio é 4 centímetros. Eu sei que a área é πr ao quadrado. Então, é só substituir no lugar do raio. Eu estou substituindo o valor do raio. 4. Então, 4 ao quadrado é 16π. Só que 16π é lógico, né? Eu poderia substituir por 3,14 o π, mas eu vou deixar assim, ó. 16π é a área de um círculo. É a área desse círculo aqui de baixo. Falta multiplicar por 2, porque eu tenho 2 círculos, né? Então, multiplico por 2. Então, a área da base, ou bases, né? Dá 2 vezes 16π, dá 32π centímetros quadrados. Ah, eu estou deixando em π? Sim, mas se eu não quisesse, eu só pegar lá o 32 vezes 3,14. Mas normalmente a gente não multiplica não, só se o exercício pedir, ok? Então já tem aqui a área da base, das duas bases, certo? Agora vamos calcular a área lateral. A área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. A gente calculou aqui. Então vamos substituir, ó. No lugar do raio, eu sei que é 4. E qual é a altura H? A altura H é 19. Então fica 2 vezes 4 vezes 19. Dá 152 π centímetros quadrados. Pronto, essa é a área lateral. Bem facinho de fazer. E a área total? A área total eu vou somar a área das bases, que são 2, mais a área lateral. Então a área total vai ficar 32 π, né, que é esse valor, mais os 152, que é esse valor. Como eu estou somando tudo em π, eu posso somar. Eu só não poderia fazer isso aqui, ó, 32 mais 152 π. Aí eu não posso somar. Por quê? Porque aqui eu não tenho π. Mas como aqui é π e aqui também é π, então eu posso somar tudo em π. Somando tudo, ó, dá 184 π. Tá bom? Centímetros quadrados, porque eu estou falando de área. Tá? Bom, como eu não quero, se você não quiser deixar em forma de π, você poderia pegar lá o 184, multiplicar por 3,14 e dar a resposta, tá? Em centímetros, né? Centímetros quadrados. Vamos lá, vamos para o próximo. Próximo exemplo. Aqui eu já deixei a resposta, mas o exemplo é esse aqui, ó. Qual deve ser o comprimento de um cubo de forma cilíndrica se a sua superfície total pode ser coberta por 8,32 π centímetros quadrados de plástico e o diâmetro de cada base tem 8 milímetros. Então, o que a gente vai fazer para... Isso aqui é o cálculo final, tá? Deixa isso aqui para o final. O que a gente vai fazer? Ele me deu aqui, ó, a área da superfície o quê? Total. Então, olha só, vamos começar pensando no diâmetro. Se o diâmetro é 8 milímetros, tá? Então 8 milímetros, transformando, ó, é o mesmo que 0,8 centímetros. Por que eu tenho que transformar?
Por quê? Porque a área está em centímetros quadrados. Então, eu não posso trabalhar em milímetro e em centímetros. Então, eu vou transformar em centímetro. Professor, mas como é que eu transformo? É só você ver uma regrinha de conversão lá. 8 mil, porque 1 milímetro, né? Aliás, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Tá? 10 milímetros. Como eu tenho 8 milímetros, então faço a regrinha de 3. Ó. 8 corresponde a quanto? X. Aí quando eu multiplico cruzado, ó, dá 10x, multiplicando cruzado, vezes 8, que é 8 vezes 1. Então, x é igual a 8 dividido para 10, que vai dar 0,8. Esse 0,8 é dado em centímetros, certo? Bom, feito isso, agora a gente vai entender um pouquinho o exercício. Ele me diz o seguinte, que se 0,8 é o diâmetro, né? Então o raio é metade. Então o raio seria o quê? 0,4 centímetros. A área é usada essa formulazinha bonitinha aqui. Só que a área ele já me deu. Qual é a área? Né? A área ele não me, não, a área ele não me deu. Ele me deu a área total, né? Da superfície total. Mas olha só. O π eu vou deixar em forma de π. O raio eu sei que é 0,4. Então substituindo aqui, ó, 0,4 ao quadrado vai dar 0,16 π centímetros quadrados. Pronto. Essa é a área de uma base, ou seja, de um círculo desse. Como eu sei que eu tenho 2, ó, lá embaixo tem um que é igual, eu vou multiplicar tudo por 2. Multiplicando por 2, eu sei que a área das bases vai dar 0,32 π. Muito bem. Agora vamos lá. A área lateral, a gente usa essa fórmula aqui. O que eu tenho nessa fórmula? Vamos lá? 2π, eu estou repetindo, o raio é 0,4 e a altura h, no meu desenho, ó, a altura h, estou chamando de x, então vou substituir o h por x. Fazendo a continha, eu sei que a área lateral é 2 vezes π vezes 0,4, então dá 0,8 π vezes x centímetros quadrados, porque o π e o x são letras, né? Então vou deixar assim. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho que, se eu somar, né, a área total, é a soma de quem? É da soma da área da base mais a área lateral. A área da base, eu sei, acabei de encontrar, ó, 0,32π, tá aqui. A área lateral aqui, ó, eu sei, é esse valor aqui, ó, 0,8πx, tá aqui. Mas quando eu somo as duas, não vai me dar a área total, mas ele já me deu, ó, a área da superfície total. Então esse AT aqui, ó, que é o total, ele já me deu. Ele diz que vale 8,32 π. Então, eu só substituir aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo para mim descobrir quem. Quem é esse x? Que é o que ele está perguntando. Qual deve ser o comprimento de um tubo de forma cilíndrica? Ou seja, qual é o comprimento? O comprimento dele é essa altura aqui. É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 0,32, passar para cá. Se ele é positivo, ele vai vir o quê? Negativo. E agora eu vou juntar. 8,32π menos 0,32π vai dar 8π. E isso aqui eu vou repetir. Repetir, 0,8πx. Agora olha só. O 0,8πx, que é esse carinha aqui, ó, ele está multiplicando. Então ele vai passar lá para baixo o quê? Dividindo. Agora é só dividir, ó. 8 dividido... O que eu vou fazer? Eu posso cortar esse π com esse π. 8 dividido por 0,8 vai dar 10. Então eu descobri, ó, que o meu x vale 10 centímetros, usando só a ideia de que a gente estava trabalhando. Ok? Então é bem tranquilinho fazer trabalho com cilindros. Ah, lembrando que se o exercício pedir para transformar o π em 3,14, ele tem que avisar antes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Trabalho bem simples. Façam atividade do Socrative. Então, até a próxima dúvida é só me procurar no WhatsApp. Abraço.